Vamos então, dando início aqui ao nosso trabalho. Nós estamos na Revista Espírita, mês de março de 1861. Nós estamos estudando conversas familiares de além-túmulo, né? Preciso até corrigir depois ali o nosso banner, que eu deixei ali o assassinato do Sr. Poinçote, que nós vimos na semana passada. Braz, o que assusta no estudo da revista, bom dia, Andréia, é a quantidade de volumes, né? Então, para o estudo mesmo, os centros espíritas, de um modo geral, não tem tempo para isso, né? Então, acabam estudando aquelas obras que são mais objetivas, né? Como é o caso das obras da codificação, mas realmente a revista espírita acaba ficando esquecida e fazendo com que percam um conteúdo preciosíssimo, né? Então, nós que temos aqui a oportunidade, ainda que seja, fazer um estudo semanal, né? Para nós aqui tem sido extremamente valioso, né? Imaginemos se nós fizéssemos estudos diários sobre a revista, né? Quanto aprendizado nós teríamos. E olha que nós estamos em 1861 e vai até 69. Então temos ainda um universo ainda pela frente de informações, né? Mas vamos lá. Com fé, com calma, a gente vai chegando lá. Bom, conversas familiares, né? Mais de 130 da revista, muita coisa, né? Mas vamos lá. A gente vai se dedicando aqui aos poucos, né? Para aprender um pouco mais, mas realmente a revista é uma fonte de aprendizado que merecia, né, um tempo maior. Mas a nossa semana tem só 5 dias, né? Se tivesse mais, a gente conseguiria avançar um pouco ainda. Mas vamos lá. Bom dia, Fabi. Conversas familiares de além-túmulo, Senhora Bertrand, Raut Saone, né, que é o local provavelmente onde ela viveu, falecida em 7 de fevereiro de 1861, evocada na Sociedade Espírita de Paris, a 15 do mesmo mês. Lembrando que nós já iniciamos aqui esse estudo, né? Kardec trouxe aqui as apresentações iniciais, só para lembrar aqui, né, a senhora Bertrand havia feito um estudo sério do Espiritismo, cuja doutrina professava compreendendo todo o seu alcance filosófico. Kardec fez aqui então na sociedade a evocação dela, fazendo aqui, né, na pergunta número 2, esclarecendo exatamente, né, o objetivo. Tendo vossa correspondência nos levado a apreciar-vos e conhecendo vossa simpatia pela sociedade, pensamos que não vos seria desagradável chamar-vos tão cedo. Vedes que estou aqui. Então era uma pessoa que vivia numa outra região, que se correspondia com a sociedade, né, através de cartas e tudo. E aí então, após a desencarnação dela, comunicada pela filha, Kardec então fez a evocação. Ela desencarnou no dia 7 de fevereiro, uma semana depois foi evocada, trazendo aqui as suas impressões. Kardec então coloca também, né, um outro motivo que me impele pessoalmente de fazê-lo. Tenciono escrever à senhorita sua filha a propósito do acontecimento que acaba de atingi-la e estou certo de que se sentirá feliz ao saber do resultado da nossa conversa. E ela responde, certamente ela o espera, pois eu lhe havia prometido me revelar tão logo me evocassem. Bom dia, mami. Rapidinho aqui fazendo a leitura, a gente não precisa nem fazer muitos comentários, porque já foi comentado tudo isso na semana passada, mas só para a gente retomar aqui o nosso raciocínio, né? Coisa rápida. Esclarecida como éreis sobre o Espiritismo, e penetrada dos princípios dessa doutrina, vossas respostas ser-nos-ão duplamente instrutivas. Inicialmente, quereis dizer-nos se demorastes muito a vos reconhecer, se já recobrastes a plenitude de vossas faculdades? Ela respondeu que a plenitude das minhas antigas faculdades, sim. A plenitude das minhas novas faculdades, não. Diferenciando as faculdades intelectuais como encarnada, que ela já tinha recuperado,
mas como espírito ainda estava num processo de despertamento. Né? É costume perguntar aos vivos como passam, mas aos espíritos perguntamos se são felizes. É com profundo sentimento de simpatia que vos fazemos esta última pergunta. Obrigado, meus amigos. Ainda não sou feliz no sentido espiritualista do termo, mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado e em êxtase, pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. Então ela está numa condição bem equilibrada, né, feliz pela encarnação que teve, pelos resultados que alcançou nesse processo de transformação, mas ainda o estado de feliz como espírito, né, de alcançar a felicidade plena, ainda não, porque o caminho ainda é longo, né, como nós já vimos. Em vida havíeis feito uma ideia do mundo espírita pelo estudo da doutrina. Podeis dizer-nos se encontrastes as coisas tais quais tinhais imaginado? Mais ou menos, como vemos os objetos na incerteza da semi-escuridão, mas como são diferentes quando a luz brilhante os revela. Né? Então essa pergunta poderia ser feita, por exemplo, ontem, né, para o nosso querido amigo Reinaldo, que esteve aqui com a gente, perguntar exatamente isso, né? Ele que era um estudioso da doutrina, dedicado e trabalhador, quando chegou no plano espiritual, aquilo tudo que ele tinha estudado se revelava no sentido exato daquilo que ele tinha encontrado, como ela coloca aqui, né? É como se a gente visse aqueles objetos numa semi-escuridão. E aí então ele vai se clareando e brilhando quando você vê a realidade. Então a gente tem uma imagem muito pálida, muito simplista do plano espiritual, e somente estando mesmo lá do outro lado para saber como as coisas são. Né? Então, na teoria, a gente consegue pegar aqui alguns fragmentos dessa verdade. Assim, o quadro que nos é feito da vida espírita nada tem de exagerado, nada de ilusório. E ela responde: ele é amesquinhado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas, senão suavizadas e veladas. Agimos convosco como fazeis com as crianças, às quais apenas mostrais uma parte das coisas predispostas para o seu entendimento. Então, de uma forma bem simplista que os espíritos procuram trazer para nós, inclusive fazendo comparações sobre a vida no mundo material e a vida no mundo espiritual. E aí, pela nossa interpretação, nós tomamos o mundo espiritual por aquilo, né, que nós vemos no mundo físico. André colocou, né, quem sabe, da uma próxima vez, poderemos perguntar, né, podemos, quem sabe, né. Teve um contato com ele que nós tivemos, que assim que acabou o estudo, né, nós continuamos conversando com ele, né, Fabi? Fabi continuou ainda em contato, a gente trocou algumas impressões rápidas pelo WhatsApp ali, então a conexão se manteve após o estudo, né? Então, o telefone não foi desligado depois que o pau-talco foi desligado, né? Então, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Porque a gente às vezes, pois é, foi bacana, a gente conversou uns 5, 10 minutos ali depois, André. Então foi assim, mas foi bem bacana. Mas foi muito mais assim aquela choradeira toda do que uma conversa concreta propriamente dita, né? Que aquela coisa de reencontro de amigos já viu como é que era. Foi muito mais uma conversa mais pessoal do que uma conversa mais doutrinária, né? Quando você disse, pensei que da próxima vez talvez a mensagem se antecipe. E aí perguntamos, né? Aí André colocou no chat. Pois é. Então, assim, mas a ideia geral é exatamente essa, né? Kardec mesmo, de muitos participantes da sociedade, ele trazia, né, assim que eles desencarnavam, eles eram então evocados, e Kardec trazia essas perguntas relativas às impressões que eles tinham agora no mundo espiritual, partindo daquilo que eles tinham estudado quando encarnados, né? Então fazia essa comparação. E no caso dela foi a mesma coisa, né? Me lembrando dele tocando e cantando, não sei se estou enganado, né? Pois é, o Reinaldo ele era músico, né? Era baixista, adorava tocar
jazz, né, smooth jazz, e estilos assim, então bem bacana. Miranda era show de bola. Era não, né? Mais do que nunca continua sendo. Bom, continuando, vamos lá. Testemunhastes o instante da morte do vosso corpo? Resposta: esgotado por longos sofrimentos, meu corpo não teve de passar por uma grande luta. Minha alma desprendeu-se dele como o fruto maduro que cai da árvore. O aniquilamento completo do meu ser impediu-me de sentir a derradeira angústia da agonia. Falamos aqui sobre o primeiro capítulo, o passamento da segunda parte do livro Céu e Inferno, quando Kardec traz ali de uma forma mais catalogada, né, cada situação de desencarnação. E aí, nesse caso, né, o corpo dela foi ali então, né, o corpo dela foi então se desgastando por doença até o momento em que ela desencarnou. Esse desgaste físico fez também com que houvesse um afrouxamento dos laços, né, que prendiam o perispírito ao corpo físico, e como ela coloca, minha alma desprendeu-se dele como o fruto maduro que cai da árvore, ou seja, não é aquele fruto que foi arrancado da árvore, mas aquele fruto que caiu naturalmente, né? Depois, número 9, que foi a última que nós vimos, né? Não, ainda falta mais duas ainda. Poderíeis descrever vossas sensações no momento do despertar? A resposta: não há despertar, ou antes pareceu-me que havia continuidade. Como quando voltamos para casa após curta ausência, pareceu-me que apenas alguns minutos me separavam do que eu acabava de deixar. Errante em volta do meu leito, via-me estendida, transfigurada, e não podia afastar-me, retida que era, ou pelo menos ao que me parecia, por um último laço, àquele invólucro corporal que tanto me havia feito sofrer. Né? Então, aqui as primeiras impressões dela. E nós fizemos aquela comparação do livro Voltei, de Irmão Jacó, Frederico Figner, através do Chico, né, que também trouxe para nós, só que de uma forma muito mais detalhada, os pormenores, né, desse processo de desencarnação. Vistes imediatamente outros espíritos vos cercar? Logo vieram me receber. Então desviei o pensamento do meu eu terreno e, transportado, meu eu espiritual abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecidas que reencontrava. Frederico Figner trouxe para nós também essas mesmas impressões do acolhimento que ele teve depois da percepção do mundo espiritual. Ele que tinha sido, né, membro ali da Federação Espírita Brasileira, que foi dirigente, estudioso e tudo mais, né? E a última questão que nós vimos: estáveis entre os membros da família, durante a cerimônia fúnebre, vi levarem o meu corpo, mas logo me afastei. O Espiritismo desmaterializa por antecipação e torna mais súbita a passagem do mundo terreno ao mundo espiritual. Eu não tinha levado de minha migração na Terra nem vãos pesares, nem curiosidade pueril. Né? Então, o que ela também comenta, a mesma coisa que Frederico Figner, é que ela viu ali toda a movimentação da cerimônia fúnebre, né? Ali do velório e tudo mais, mas ele rapidamente se desligou. E o que ele trouxe também de curiosidade para nós foi ver os comentários das pessoas, né? A forma como os próprios espíritos também participavam, alguns com uma certa zombaria, né? Dizendo, né, que agora você vê, né, agora você viu o que é estar morto e tudo mais. Outros espíritos amigos próximos ali em agradecimento pelo trabalho que ele fazia, uma pessoa muito generosa, muito caridosa, né? Então ela traz para nós também essas mesmas ideias, que ela não tinha nem pesares e nem curiosidade pueril. E aí vocês vão se lembrar que eu comentei sobre Maria, João de Deus, que quando ela desencarnou, ela sofreu muito, porque ela levou para o mundo espiritual o apego aos filhos, o que é muito natural para uma mãe, fazendo com que ela então sentisse uma angústia muito grande de ter que se separar das crianças, né? Eram filhos, né? Eram 7 filhos, se eu não me engano, todos eles ainda muito crianças, né? Então ela ficava naquela angústia. Imaginemos ali a situação, né? O coração de uma mãe nesse momento, né? Mas aqui no caso a senhora Bertrand, já desencarnando numa idade mais avançada, filhos maduros,
não levava nem pesares e nem curiosidade pueril. Então foi aqui que nós vimos, paramos aqui então, e a partir dessa questão número 12, Kardec já começa a entrar nas questões mais particulares, né, da relação dela com a filha. Bom, número 12. Tendes algo de particular a dizer à senhorita, vossa filha, que partilhava de vossas crenças e várias vezes lhe escreveu em vosso nome? Eu lhe recomendo dar aos seus estudos um caráter mais sério. Transformar a dor estéril em lembrança piedosa e fecunda. Que não se esqueça que a vida prossegue, sem interrupção, e que os frívolos interesses do mundo empalidecem ante a grande palavra, eternidade. Aliás, minha lembrança pessoal, terna e íntima, em breve lhe será transmitida. Então o recado dela para a filha, né? Exatamente isso, né? Recomenda dar aos estudos um caráter mais sério. Então, já que a filha também partilhava das crenças espíritas, né, que estudasse com muito mais dedicação. Que a dor estéril, né, da saudade se transformasse em lembrança piedosa e fecunda. Né? E lembrando também aqui que a vida prossegue sem interrupção e que os frívolos interesses do mundo empalidecem ante a grande palavra, eternidade. Então, o conselho de uma mãe, a filha, para que leve, né, para que conduza a sua vida de um modo proveitoso, que a dor da saudade seja transformada em algo proveitoso, produtivo. A gente viu, inclusive, né, em várias passagens da vida do Chico, né, muitas recomendações que eram dadas, né, para as mães que sofriam por causa das perdas de seus filhos, lembrando, né, olha, na data do aniversário, do Natal, faça caridade em nome daquela pessoa, doe os pertences, né, as roupas, os objetos para outras pessoas que precisam, né? Então transformar aquela dor da saudade em algo produtivo, em algo fecundo, que possa realmente ali trazer os frutos, né, de uma nova esperança, de uma nova visão. Então era bem interessante, né, essas orientações que tanto e tanto o Chico passou. E aqui no caso essa mãe fala a mesma coisa para a filha, né? Em janeiro, número 13, eu vos remeti um cartão retrato. Quer dizer, deve ser um cartão postal, né? Como jamais me vistes, podeis dizer se me reconheceis? Então, esse cartão retrato, acho que era a foto do próprio Kardec, né? Então, se reconheceis, mas eu não vos reconheço, eu vos vejo, né? Então, não é se reconhece, mas ver ali objetivamente, né? Não recebestes aquele cartão? Não me lembro. Então acabou problema no correio, né? Eu teria várias perguntas importantes a vos fazer sobre os fatos extraordinários que se passaram em vossa casa e que nos comunicastes. Penso que poderíeis nos dar, a respeito, interessantes explicações, mas a hora avançada e a fadiga do médium me obrigam a prorrogá-las. Limito-me a algumas perguntas para terminar. Embora vossa morte seja recente, já deixastes a Terra? Percorrestes o espaço e visitastes outros mundos? Então fazia uma semana que ela tinha desencarnado. E Kardec então pergunta se ela já conseguiu alcançar essa liberdade do espírito, né, de ir e vir pelo mundo espiritual sem se prender às questões terrenas, né? A gente lembra, Bom Gelson, a gente lembra de Maria João de Deus, que ela aos poucos foi trazendo para o Chico, depois que ela conseguiu se estabelecer ou se restabelecer no plano espiritual, ela conseguiu alcançar esse estado de maior consciência e recebendo permissão e sendo conduzida, inclusive, para visitar outros mundos, né? Nós vimos ali Júpiter, Marte, que ela, por exemplo, relata para nós, trazendo ali as impressões que, como a gente viu aqui no próprio relato da senhora Bertrand, é muito difícil para os espíritos trazerem para nós o relato de algo que eles percebem dentro da nossa linguagem, né? Com tanta precariedade de referências que nós podemos ter para compreender o que eles querem descrever. Então ela fala que ela via o nosso planeta à distância
vendo ali, né, o turbilhão de fluidos, de energias que envolvia o nosso planeta, principalmente que era no período, né, da Primeira Guerra Mundial, e, portanto, havia aquela psicosfera bastante densa em torno do nosso planeta. Como é possível nós imaginarmos isso hoje? Talvez com uma certa criatividade, né, com tantas imagens reais ou gravuras que são feitas, né, imagens digitalizadas do espaço, do planeta, filmes de ficção, talvez com essas imagens a gente consiga montar ali, assim como se fosse um Frankenstein, né, montando ali pequenos pedaços de imagens com essas ilustrações para tentar entender aquilo que os espíritos estão dizendo. Mas é realmente muito difícil, porque, bom dia, dona Miriam, porque eles veem ali algo que nós ainda não temos a capacidade de ver, não apenas por uma nova perspectiva, né, de verem a distância, de verem do alto, de verem ali por um outro plano, mas também por uma outra dimensão. Então, quando Kardec coloca, embora a vossa morte seja recente, já deixastes a Terra, percorrestes o espaço e visitastes outros mundos, então Maria João de Deus tentou, lá naquele momento, trazer para nós alguma visão, o que certamente ali nos ajudou a estimular a nossa imaginação, mas certamente muito aquém daquilo que ela mesma percebeu. Mas aqui então a senhora Bertrand responde: o termo visitar não corresponde ao movimento tão rápido como o é a palavra, a qual nos faz tão rápido quanto o pensamento descobrir sítios novos. A distância não passa de uma palavra, como o tempo não é para nós, senão uma mesma hora. Olha que complicado, né? Tempo e espaço sendo percebido de uma forma diferente pelos espíritos. É a partir de esclarecimentos como esse, ou de depoimentos como esse, que Kardec, por exemplo, elabora lá no Livro dos Espíritos, aquele capítulo que fala, né, aquela pergunta que fala sobre as sensações e percepções dos espíritos. Quando fala sobre o deslocamento e, ao mesmo tempo, sobre a temporalidade no mundo espiritual, aqui ela fala que as coisas acontecem de um modo tão rápido e de um modo tão amplo que o espírito, conseguindo expandir a sua consciência, ele tem a capacidade de estar em lugares ao mesmo tempo. Em vários lugares ao mesmo tempo, em que a ideia de temporalidade, como acontece aqui no nosso mundo, em que nós temos aqui um relógio interno que mostra para nós ali uma cronologia, que é muito diferente do que acontece para os espíritos. Então, como eles vão explicar para nós que o tempo e o espaço têm ali uma nova percepção diferente da nossa? Se nós temos como referência o tempo conforme se vivemos e o espaço dentro dessa geografia que nós compreendemos. Como falar de temas, de ideias que são pluridimensionais? Como nós podemos falar de tempo, passado, presente e futuro, acontecendo tudo ao mesmo tempo na consciência do espírito? Então é realmente para nós ali algo muito novo, algo muito diferente. Então por isso os espíritos têm ali uma grande dificuldade de trazer para nós esses esclarecimentos. Mas enfim, Kardec obteve essa resposta, né? E vamos nós então aqui seguindo. Então mais uma vez, só para a gente poder lembrar, o termo visitar, porque Kardec pergunta, né, se ela percorreu o espaço e visitou outros mundos. Visitar não corresponde ao movimento tão rápido como é a palavra, a qual nos faz tão rápido quanto o pensamento descobrir novos sítios. Então, se o espírito se desloca com a velocidade do pensamento e sua consciência se expande, como falar em se deslocar para poder fazer visitas? A distância não passa de uma palavra, como o tempo não é para nós, senão uma mesma hora. Bastante complicado isso para nós. E até mesmo, né, para quem está no plano espiritual, porque estando ainda muito ligado às ideias terrenas, nem todos os espíritos têm essa facilidade para ter essa percepção. Bom dia, embaixador. Para ter esse entendimento, essa percepção e desfrutar dessa potencialidade do espírito. Então o espírito precisa estar realmente desmaterializado para viver essa experiência. Seguindo aqui, pergunta número 15.
preparando as perguntas que devemos dirigir a um espírito, temos geralmente uma evocação antecipada. Podeis dizer se, nesse caso, estáveis prevenida de nossa intenção e se vos encontráveis perto de mim ontem, enquanto preparava as perguntas? Sim, já sabia tudo o que me diríeis hoje e responderei com propriedade às perguntas que reservastes. Então, bem interessante, né? Porque aqui nós vamos falar, então, da comunicação mental que existe entre os espíritos, inclusive entre encarnados e desencarnados. No momento em que Kardec preparava as perguntas para dirigir a ela, já que ele não fazia essa evocação de súbito, né? Tudo era programado. Então ele se preparava, ele se organizava, né? Não é o espírito aparecer do nada e de repente ele começar a criar perguntas. Para que não haja o desperdício de tempo e também ali do esforço por parte tanto dos encarnados como dos desencarnados, tudo é feito de uma forma programada, tudo é feito de uma forma prévia. Para que haja essa comunicação proveitosa. No momento em que ele fazia essa evocação, bom, eu vou evocar a senhora Bertrand, nós vamos evocar a senhora Bertrand e eu vou fazer essa pergunta. Exato, Brás, entrou em sintonia mental, ela se fez presente e pôde acompanhar. Né? Então, da mesma forma, então, acontece, né, muitas vezes aqui com todos nós, no preparo do nosso estudo, dos temas prévios que são aqui programados para o nosso estudo, né? Então o plano espiritual também se prepara para antecipar, né, esse conteúdo, nos ajudando no desenvolvimento do nosso trabalho, tanto aqui como também nos grupos mediúnicos de um modo geral. Então aqui nesse caso, como ela coloca, né, já sabia de tudo e responde com propriedade. Então o espírito, sabendo quais são as perguntas, já traz as respostas mais elaboradas. Seguindo em frente. Em vossa vida, teríamos sido muito felizes de vos ter entre nós. Mas desde que isso não foi possível, somos igualmente felizes em vos ter em espírito, e vos agradecemos a solicitude em responder ao nosso apelo. Né? Então aqui o mesmo agradecimento que nós poderíamos dizer, né, dos amigos que nós aprendemos aqui, que nós conhecemos, agora nessa nossa relação entre plano físico e plano espiritual, né, de nossos queridos aqui amigos, né, mentores, né, e companheiros, né, Cecília, Ana, Custódio, Serron, Nobre, Alírio e tantos outros, né, Marta e tantos outros amigos que vão se comunicando conosco, né, nós não conhecemos pessoalmente aqui no nosso mundo físico, mas nós agora é possível que nós nos conheçamos aqui, Tia Alcina, né, que nós conheçamos agora em espírito, né, e por isso também agradecemos aqui sempre a presença deles entre nós. Né. Então, da mesma forma também. E a resposta que ela nos traz, então, meus amigos, eu acompanhava os vossos estudos com interesse, isso quando encarnada, né? Agora, porém, que posso habitar entre vós como espírito, aconselho a vos ligardes mais ao espírito do que à letra, a Deus. Né? Então aqui agora então ela traz para nós, né, agora a nova percepção, para que não se preocupe tanto, não se apegue tanto às curiosidades que é natural que nós tenhamos sobre o mundo espiritual. Né? Mas se nós nos preocupemos em estudar a essência daquilo que é realmente importante para nós como espíritos. Porque essa recomendação que ela traz, mais uma vez aqui só para reforçar, agora, porém, que posso habitar entre vós como espírito, aconselho a vos ligardes mais ao espírito do que à letra. Então, esse tipo de recomendação serve para todos os grupos de estudos, porque nós temos ainda muitas curiosidades, e dessas curiosidades, muitas delas são, como ela mesma coloca para nós aqui, são pueris, são infantis. São perguntas tão simplistas, sendo que até mesmo ontem, né, o nosso querido Custódio trouxe para nós orientação dizendo que nós temos que nos preocupar que, embora o corpo seja importante, que foi o tema que nós estudamos ontem, né, sobre a mocidade e a velhice, que é muito importante que o corpo seja bem tratado, mas a nossa preocupação tem que ser com o espírito.
Então a mesma coisa dos grupos de estudos, né? Quantas curiosidades vão despertando em nós, quantos deslumbramentos nós vamos tendo com os estudos que são feitos, mas daquilo que nós estudamos, dos comentários, das pesquisas, o que realmente nós conseguimos tirar de proveito que seja realmente transformador para todos nós. E eu falo nós, não apenas aqui no nosso grupo, mas todos os centros espíritas, todos os grupos de estudos, o que se comenta, o que se busca durante esses trabalhos. Então nos liguemos muito mais ao espírito do que à letra, nesse sentido daquilo que nós queremos aprender, daquilo que nós aplicamos, né? Lembrando que muitas vezes nós nos preocupamos em questões pequenas do nosso cotidiano e nos esquecemos das questões grandes que dizem respeito ao espírito, que dizem respeito à nossa verdadeira realidade. Então uma recomendação valiosa que ela manda para Kardec, lá também, né, na sociedade, então fazendo ali muitas evocações, conversando com espíritos, satisfazendo curiosidades, né, o que era muito natural naquela época, já que Kardec estava elaborando as bases da doutrina espírita, e essas bases seriam ali a parte importante para mostrar para as pessoas a realidade do mundo espiritual. Então era natural que essas perguntas mais básicas fossem feitas e que para nós hoje, né, mais de 160 anos depois, vemos aquelas perguntas como simplistas, depois de termos ali livros, né, como o de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, né, as psicografias trazidas por Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, com tudo isso que é trazido para nós, né, Joana, Emmanuel, depois de todo esse material, nós olhamos para aquela época de Kardec e vemos, né, poxa vida, mas que perguntas simples que eles faziam. Mas naquela época eram as primeiras perguntas que eram feitas. Era a primeira vez que aquelas pessoas tinham contato com o mundo espiritual, então era natural. Mas era importante também que essas pesquisas fossem feitas, mas que o espírito fosse visto com muito mais relevância do que essas questões de processos e passagens religando o mundo físico e o mundo espiritual. Né? Então serve para nós também essas mesmas recomendações. A André colocou, né, só espero ter permissão para estudar com vocês depois que partir, né? Estudar com eles, né, André? Tomara que a gente consiga. O Braço colocou, né, fui levado a uma colônia uma vez, minha curiosidade falou alto, prestando atenção em tudo, né, Braço? Pois é, curiosidade, né? É igual turista quando chega num lugar novo, né? Em vez de aproveitar ali realmente o grande aprendizado, a gente fica prestando atenção nas paisagens, né? O Dudu trouxe para nós aqui, né, o verbo é essencial, mas o espírito é a regra geral. Né? Então sempre pensarmos nos valores, sempre pensarmos naquilo que para nós é relevante em termos de transformação, de mudança, de conquista. E não pensarmos apenas em alimentar o nosso intelecto com informações. Mais uma vez, é muito importante para nós termos esse entendimento. Mas é importante também que nós busquemos aquilo que é relevante para o nosso crescimento. Muitos dos temas, muitos dos textos, muitas das perguntas que são feitas, são perguntas que nós aprenderíamos no momento certo. Eu me recordo até, só para ilustrar isso, que certa vez aqui, Brás, quando a gente conversava aquela vez sobre na Umbanda, né, quando os espíritos se manifestavam e mudavam, né, as substâncias, né, no caso ali, né, o tabaco, as bebidas que nós conversamos, né, e aí eu mandei essas perguntas para aqueles grupos mediúnicos, né, para aqueles médiums, para obter algumas respostas. Né. Então eu mandei para uma escritora, que inclusive foi nosso amigo Reinaldo, a dona Dauni, que ela escreveu ali romances e tudo, ela era do centro que o Reinaldo frequentava. E o rei levou então essas perguntas para ela, e ela conversando com ali o mentor espiritual dela, ele respondeu para nós. Mandei para o Leon Denis, onde nós tivemos ali respostas também dos espíritos de lá, e mandei para um grupo de amigos lá de Belo Horizonte, melhor, lá de Juiz de Fora. Então os 3 grupos responderam. Do Leon Denis, as respostas vieram bem detalhadas. De Juiz de Fora vieram também confirmações, mas da dona Dauni, o espírito, ele era bastante objetivo. Ele dizia assim, numa das perguntas que eu mandei para ele sobre a realidade das colônias espirituais, isso, eram colônias espirituais sobre os animais e sobre a transformação de matéria. Eram as 3 perguntas
que nós mandamos para eles, né? E no caso desse da dona Dauni, eu não me recordo o nome do espírito, né? Mas ele respondeu com muito carinho, mas também com muita objetividade. Quando eu perguntava assim sobre a realidade das colônias espirituais, de que modo que nós deveríamos entender a realidade das colônias, sendo que existem ainda tantos debates entre nós aqui encarnados, se André Luiz estava certo, se não estava certo, se as colônias existem, se não existem. Ele deu uma resposta assim que foi frustrante, por um lado, né, porque ele não respondeu abertamente aquilo que eu gostaria, mas ao mesmo tempo foi bastante esclarecedor, quando ele dizia assim: não se preocupe com isso, que quando você chegar aqui do outro lado, você vai saber de tudo isso. E depois ele falava: se preocupe em se moralizar, em se evangelizar, em se espiritualizar, né? Então, foi frustrante, porque nós tínhamos essa curiosidade. Mas depois desses anos todos, né, atingindo mais um degrauzinho de maturidade, a gente vê exatamente a importância daquilo. A gente quer saber, né, o que tem nas paredes das colônias, do que elas são feitas, o que eles comem, como eles vivem e tudo mais. São perguntas básicas. Mas aí é exatamente a resposta, né? Não se preocupa, que quando chegar do outro lado nós seremos integrados nessa rotina, seremos integrados nessa comunidade, e aí então lá mesmo nós vamos mostrar exatamente qual é o caminho que nós vamos em termos de crescimento espiritual. Então, quer dizer, é frustrante sim, mas eles estão absolutamente verdadeiros em pensarmos exatamente naquilo que o Dudu trouxe para nós ali em cima, né? O verbo é essencial, conversarmos sobre tudo isso, perguntarmos. Mas o espírito é a regra geral, e é ali que a gente tem que focar. Porque não importa se pergunta o que se come, onde se dorme, como se trabalha, se o espírito é infeliz, se o espírito não cresce. Então essas perguntas são irrelevantes. Por isso Kardec, na sua época, a gente percebe que dos temas que foram apresentados em termos de conhecimento sobre o mundo espiritual, tudo foi focado nos valores e nas condições morais do espírito. Ele praticamente não falou nada sobre onde o espírito vive e o que o espírito faz exatamente ali, mas perguntou como o espírito está. Por isso era tão importante. Esse é o verdadeiro propósito, saber viver aqui sem querer saber o que lá, o que há, né? O que há lá, né? Então, assim, essa é a ideia. Mas é natural, né? Como a gente comenta sempre, né? A curiosidade nossa é muito natural. E por mais que nós estudemos a ideia do fenômeno, a ideia da realidade espiritual, é uma curiosidade absolutamente natural para todos nós. Mas a gente vai amadurecendo, né? Porque é exatamente isso. A gente percebe como é importante, né? Como é importante nós pensarmos em como chegaremos, não para onde nós vamos. Porque independente do lugar para onde nós vamos, é a nossa condição que vai determinar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, as nossas dores ou as nossas venturas, né? O Brás colocou, né, Kardec foi muito objetivo quando tratou da emancipação da alma pelos encarnados, né? Assim, tratou muito bem sobre isso. André colocou, não quero saber nada, quero aprender, ler, aplicar por aqui e guardar para quando chegar lá, para não ficar zanzando, né? Pois é, mas a curiosidade é demais, né, André? A Angelina colocando, nosso prontuário vai estar lá no mundo espiritual, vai, né? Então, assim, é interessante a gente ver isso, né? Quantos e quantos são os espíritas que chegam no mundo espiritual como crianças deslumbradas, né? Mesmo estudando, trabalhando em centro espírita, é como se a gente andasse no mundo espiritual, andando numa loja com prateleiras, fuçando em tudo. Você quer apertar todos os botões, você quer mexer nas portas fechadas, você quer abrir todas as caixas, desembrulhar todos os pacotes, e não pensa no que você está fazendo naquele local. É criança mexendo em tudo, criança fuçando em tudo. E aí vem aquele mentor, dá um tapinha na mão, fala, para de mexer aqui, presta atenção. Mas a gente não consegue, né? Não tem jeito. Mas vamos lá. E vai continuar cometendo ainda, viu, Brasil? Muitas gafes, né? Todos nós. Bom, muito bem. A senhora Bertrand, então, voltando aqui para o nosso tema. Ela então se despede de Kardec. Kardec com as curiosidades naturais
de querer conhecer as condições do espírito. E depois aqui continua. A carta seguinte nos foi dirigida a propósito desta evocação. Então Kardec, depois dessa evocação, enviou esse texto para a filha, e a filha então responde agora a Kardec, dizendo assim: Dudu trouxe para nós, né? Emancipe-se e na sua viagem você conseguirá ver as coisas que tu gostaria de ter e ver em seus questionamentos e perguntas. Pois é, olha a simplicidade, né? É só se emancipar. Mas e o trabalho para a gente poder fazer isso, né? A nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de desprendimento. Então, para nós, assim, vontade tem, técnica tem, competência já nem tanto, né? Mas, antes da gente pensar nisso, né, o recurso está à nossa disposição para fazer exatamente, né? Pois é, chumbada, né, André? Chumbada aqui, como eu sempre falo para vocês, né? Às vezes a gente começa a fazer aqui a nossa prece, né? Depois no meio da prece você está pensando nas coisas que você tem que fazer, o que tem que comprar no mercado, né? Pensando no filme que você assistiu. Então é difícil a concentração para todos nós, né? Mas o recurso existe. Então o desdobramento, a emancipação, ter consciência daquilo que se vê, e assim a gente consegue, nesse caso, conhecer o mundo espiritual. Mas em termos de estudo, que agora é mais importante, falando bastante sério, em termos de estudo, o nosso foco é exatamente isso. Trabalhar pela nossa transformação, e tudo que a gente busca em termos de conhecimento tem que ter esse foco. Fazer com equilíbrio, né, aquilo que nós alimentamos o nosso intelecto e aquilo que nós buscamos nos nossos valores, mas principalmente os valores que nós estamos desenvolvendo. Isso é mais importante. Uma vez só percebi que estava fora do corpo na hora que a minha mão vazou a porta do quarto. Né? Que bacana, né, Brasil? Bem interessante. Bom, vamos lá. Então a carta que ela traz para nós aqui. Senhor, é com um sentimento de profundo reconhecimento que venho agradecer-vos, no meu nome e em nome do meu Pai, por vos terdes antecipado ao nosso desejo de receber por vosso intermédio as notícias daquela que choramos. As numerosas provações morais e físicas que minha querida e boa mãe teve de sofrer durante sua existência, sua paciência em suportá-las, seu devotamento, sua completa abnegação, faziam-me esperar que estivesse feliz. Mas a certeza que nos acabais de dar, Senhor, é um grande consolo para nós que a amávamos tanto e queremos a sua felicidade antes da nossa. Minha mãe era a alma da casa, Senhor. Não preciso dizer o vazio que a sua ausência deixou. Sofremos por não mais a ver, mais do que poderia exprimir, e, no entanto, experimentamos uma certa quietude por não vê-la mais nas dores atrozes que padecia. Minha pobre mãe era uma mártir. Deve ter uma bela recompensa pela paciência e doçura com que suportou todas as angústias. Sua vida não passou de uma longa tortura de espírito e de corpo. Seus elevados sentimentos, sua fé numa outra existência, a sustentaram. Tinha como que um pressentimento e uma lembrança velada do mundo dos espíritos. Muitas vezes eu a surpreendia olhando com piedade as coisas do nosso planeta. Então me dizia: nada aqui embaixo pode bastar-me. Tenho a nostalgia de um outro mundo. Nas respostas que vos deu minha cara e adorada mãe, Senhor, reconheça de novo. Nas respostas que vos deu minha cara e adorada mãe, Senhor, reconhecemos perfeitamente a sua maneira de pensar e de exprimir. Ela gostava de se servir de imagens. Somente estou admirada de que não se tivesse lembrado do vosso cartão retrato, que lhe tinha proporcionado tão grande e vivo prazer. Eu vos devia ter agradecido de sua parte. Porém, minhas numerosas ocupações, durante os últimos tempos da moléstia de minha venerada mãe, não me permitiram fazê-lo. Creio que mais tarde ela se lembrará melhor. No momento está inebriada nos esplendores de sua nova vida.
a existência que acaba de concluir, não lhe parece senão um sonho penoso, já bem longe dela. Esperamos, pois, meu pai e eu, que ela nos venha dizer algumas palavras de afeição, de que temos muita necessidade. Seria indiscrição, Senhor, pedir que nos comunicasseis quando minha boa mãe vos falar de nós? Fizestes tanto bem vindo falar dela, vindo dizer de sua parte que não sofre mais. Ah, obrigada ainda, Senhor. Rogo a Deus de alma e coração que vos recompense. Deixando-me, minha mãe querida me priva da melhor das mães, da mais terna das amigas. Preciso da certeza de sabê-la feliz e de minha crença no Espiritismo para dar-me um pouco de força. Deus me sustentou. Minha coragem foi maior do que eu esperava. Aceitai, etc. Aí vem aqui, né? Aceitai as nossas mais cordiais saudações, etc. e tal. Bom, Kardec, então, traz aqui uma observação, que ele diz assim a respeito dessa comunicação. Que os incrédulos riam do Espiritismo o quanto quiserem, que seus adversários, mais ou menos interessados, o exponham ao ridículo, que mesmo o anatematizem, e não se lhe tirará essa força consoladora que faz a alegria do infeliz e que o faz triunfar da má vontade dos indiferentes, a despeito de seus esforços para o abater. Os homens têm sede de felicidade. Quando não a encontram na terra, não é um grande alívio ter a certeza de encontrá-la na outra vida, se fez o que é preciso para merecê-la? Quem, pois, mais lhe suaviza os males da terra? Será o materialismo, com a horrível expectativa do nada? A perspectiva das chamas eternas, às quais não escapa um só em milhões? Não vos enganeis. Essa perspectiva é ainda mais horrível que a do nada. Eis porque aqueles cuja razão se recusa a admiti-la são levados ao materialismo. Quando se apresentar aos homens o futuro de maneira racional, não haverá mais materialistas, que não se admirem de ver as ideias espíritas acolhidas com tanta solicitude pelas massas, porque essas ideias aumentam a coragem ao invés de abatê-la. O exemplo da felicidade é contagioso. Quando todos os homens virem em torno de si pessoas felizes, em razão do Espiritismo, lançar-se-ão nos seus braços como uma tábua de salvação, porque preferirão sempre uma doutrina que sorri e fala a razão àquelas que apavoram. O exemplo que acabamos de citar não é o único do gênero. Eles se nos oferecem aos milhares, e a maior alegria que Deus nos reservou aqui na Terra é a de testemunharmos os benefícios e os progressos de uma crença que nossos esforços tendem a espalhar. As pessoas de boa vontade, as que nela vêm beber consolação, são tão numerosas que não poderíamos roubar-lhes nosso tempo, ocupando-nos dos indiferentes que não têm o menor desejo de se convencer. Os que vêm a nós são suficientes para o absorver. Por isso não vamos à frente de ninguém. Eis porque também não o perdemos a rebuscar um campo fértil, em campo estéril. A vez dos outros virá quando aprover a Deus levantar o véu que os cega. Tempo esse que virá mais cedo do que pensam, para a glória de uns e a humilhação de outros. Bom, esse comentário de Kardec, ele traz aqui uma crítica às críticas que a doutrina espírita tanto recebia naquela época. De ver numa comunicação como essa, por exemplo, da filha da senhora Bertrand, essa consolação, embora ela ainda demonstre a necessidade de uma comunicação mais objetiva sobre a relação entre mãe e filha, né, entre mãe e esposo, entre familiares, porque Kardec, na comunicação, ele tratou de questões relativas à desencarnação, ao conhecimento espírita, né? E ela queria ali uma comunicação mais objetiva para poder fortalecê-lo. Mas daquilo que ela apresentou,
ela mostrou realmente ali uma maior coragem, uma maior resignação, uma melhor compreensão. E quando nós falamos da época de Kardec, dá a impressão de que somente aquela geração passava por essa experiência. E na verdade nós temos aqui hoje, nos tempos atuais, se naquela época as pessoas se apegavam mais ao materialismo, nos tempos atuais as pessoas se apegam às religiões tradicionais, imaginando exatamente esse mundo espiritual em que fala das chamas, em que fala das ilusões da eternidade ociosa, mas ao mesmo tempo nós vemos a doutrina espírita proliferando, a doutrina espírita se expandindo cada vez mais nos temas mais comuns do dia a dia. Então vemos as pessoas querendo saber, e para nós que trabalhamos em prol da doutrina espírita, vemos quantas e quantas são as pessoas que nos procuram, tentando ter um entendimento não apenas sobre questões relativas ao mundo espiritual, por exemplo, sobre perdas, sobre experiências relativas à mediunidade. Nós vemos também muitas pessoas querendo entender do porquê das experiências difíceis, das dores, dos desafios que estão vivenciando, a partir do entendimento espiritual. Então isso mostra a doutrina espírita muito presente na vida das pessoas, sejam elas de que religiões forem. Então, se naquela época a doutrina espírita trazia o seu aspecto consolador, hoje mais do que nunca. Principalmente porque hoje as pessoas, mesmo não sendo espíritas, trazem uma simpatia muito grande. Elas vivenciam suas crenças, vivenciam suas filosofias, mas ao mesmo tempo buscam algo mais. E esse algo mais elas encontram exatamente na doutrina espírita. Então, o relato de Kardec, do que ele apresentava para nós. Deixa eu só voltar um pouquinho mais aqui, só para ver o que vocês trouxeram. Antes de nós pegarmos aqui a mensagem que a Fabi nos trouxe. Só ver aqui em cima um pouquinho. Beleza. Bom, a Fabi colocou para nós então aqui, trazendo aqui um trechinho. Vamos lá então. A nossa querida Ana participando conosco aqui, como sempre. Diz assim para nós: queridos amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja com todos nós. Estamos aqui, amigos, com o objetivo de estudar a vida espiritual, ou ainda, estudar os elementos da vida sob um aspecto espiritual, para que consigamos alavancar a nossa evolução espiritual nessa existência terrena, iluminando nossos sentimentos, para que antigas viciações sejam ressignificadas, e para que as nossas ações no dia a dia reflitam essa elevação, traduzindo-se em bondade, caridade, bom senso, amorosidade. Para que a nossa visão se amplie e consigamos ver melhor, ver além. Ou ainda, melhorar nossa audição para que tenhamos mais e mais ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. Claro que o nosso esforço é pequeno frente à grandiosidade do que há para aprender. Sabemos disso e não pretendemos aqui estudar tudo o que há. Porém, esse é um passo e é preciso que vocês somem a esse passo outros passos, caminhando sempre. Porém, amigos, há de se observar o trabalho para trazer para dentro de si todas as lições que nos propomos a estudar. As mensagens queridas que nos chegam por espíritos amigos precisam ser refletidas e o carinho com que chegam, sentidos. Essa é uma realidade. Esse intercâmbio acontece de maneira mais intensa do que vocês agora conseguem compreender ou recordar, porque há de ser assim, pois a encarnação traz suas leis e há de se conservá-las. Nesse caso aqui, a Ana fala para nós sobre as limitações de nós termos consciência desse intercâmbio, mas eles acontecem com toda a intensidade. Né? Quanto ao lado de lá, ou de cá, para nós, é preciso compreender que ainda viciamos muito nossa forma de pensar quando estamos na carne. Materializamos nosso raciocínio ao invés de espiritualizá-lo. Daí a dificuldade de compreender melhor o mundo espiritual, imaginar suas luzes, matizes e grandeza que há nas suas regiões mais elevadas. Ou ainda,
Não temos matrizes para imaginá-las, mas não há de ter ansiedade sobre isso, porque tudo no seu tempo. Né? É aquilo que nós comentamos, né? Só um instantinho. Aquilo que nós comentamos, né? Quando chegarmos do outro lado, tudo será devidamente esclarecido para nós. Né? E do mesmo modo, os lugares infelizes ainda se revestem de tanta dor e medo, que nos impedem de ver os elementos de aprendizado que existem a par da tristeza que permeia o ambiente, refletindo o mundo interior de seus habitantes, filhos de Deus como todos nós, mas em sítios de expiação necessários ao seu retorno à casa do Pai, onde está a verdadeira felicidade. Dito isso, amigos, reflitamos e aproveitemos esses momentos fugazes de estudo e reflexão para que consigamos nos aprimorar pouco a pouco, dia a dia, como a planta tenra que recebe do sol a luz que necessita e cresce forte e feliz, sem se apressar em processos ansiosos, porque o sol a pino queima as plantinhas tenras, e a inutilidade tem tanta vitalidade quanto as luzes artificiais que lhes iluminam as residências. Amigos, aqui estamos hoje em grupo, transmitindo-lhes nossa mensagem porque os amamos e queremos vê-los felizes. Não se atentem a nomes, sintam, porém, se lhes é útil, e sintam nosso carinho, porque esse lhe daremos sempre. Aqui a Fabi saiu, depois voltou, né? Cortando muito, né? Deixa eu ver aqui. Beleza, então. Então aqui, né, a assinatura aqui do grupo que participa conosco, né? Desse estudo a gente agradece muito, né? Primeiro, a gente agradece mais do que nunca a compreensão e a paciência, né, dessa nossa ânsia de satisfazer aqui a nossa curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, né, cada semente dessa que é plantada, falando para nós sobre a importância de nós amadurecermos o nosso modo de pensar e aplicarmos na nossa vida cotidiana, né, aquilo que diz respeito realmente às nossas necessidades espirituais, isso a gente vai assimilando gradualmente. Né, e, aos poucos, a gente vai substituindo aquilo que a nossa curiosidade material vai impondo pelas necessidades espirituais. Então, por isso o estudo é muito importante para nós, né, mais do que nunca, quando nós vemos, né, as buscas que nós temos nos livros, né, de querer conhecer como os espíritos vivem, o que eles fazem, como as coisas são, como as coisas acontecem, né, e aos poucos a gente vai mudando, aproveitando sim essas mesmas informações, mas começando a olhar de um modo diferente. Não prestando atenção nas paisagens, mas prestando atenção no modo como as pessoas vivem. E esse modo como elas vivem reflete exatamente aquilo que elas viveram aqui também, assim como nós estamos vivendo agora, né? Então, assim, são sementes que certamente estão florescendo dentro de nós, não tenhamos dúvida nenhuma disso. 16 livros de Luiz Sérgio, né, Braço? Então, é a mesma coisa, né? Ele trazia para nós essa curiosidade, porque era natural, né, de trazer essas informações para mostrar que o mundo espiritual é diferente daquele mundo trazido a partir daquelas ilustrações bíblicas, por exemplo, né, que talvez tenha sido ali a descrição, ou melhor, né, o conteúdo do mundo espiritual mais clássico, né, e mais oficial, digamos assim, aqui para nós do mundo físico. Então é necessário que os espíritos então comecem a dizer que o mundo espiritual não é bem daquele jeito, falando sobre um céu, falando sobre um inferno, sobre um purgatório, mas falando sobre um mundo natural, onde tem ali a sua dinâmica, tem ali a sua estrutura e é ali que os espíritos habitam. Mas passada essa fase de curiosidade, vem então ali não é onde eles vivem, mas como eles vivem. E é esse como que vai determinar exatamente o grau de felicidade em que eles estão. Então é isso que nós estamos aqui gradualmente conquistando com os nossos estudos. Por isso estudar é fundamental.
Quando nós lemos, apenas lemos ali para nós. Quando nós estudamos, vem as reflexões. Né? E é fundamental, principalmente com essas contribuições que vão chegando para nós, para fazer com que nós sempre voltemos, né, botando os pés no chão, a consciência ali, né, a mente para poder refletir e entendermos por essa perspectiva, para que nós não nos desviemos sempre para essa tendência natural da curiosidade, mas que busquemos a filosofia, que é o que Kardec procurava sempre, né? A filosofia do Espiritismo, que é entendermos o porquê das coisas, como elas são assim e de que modo que nós podemos viver, aplicando o Espiritismo na nossa vida real. Né? Fabi colocou, acho que eles queriam dizer que precisamos usar com utilidade o conhecimento e até o nosso tempo, né? Com certeza, com certeza. Essas informações são apenas ilustrativas, mas a filosofia é o ponto fundamental. André colocou, né? Creio que muito de nossas dúvidas e ansiedades são as descrições detalhadas que temos nos vários livros que lemos, né? É tanta dor, trevas, furnas e espíritos sofrendo, que raramente lemos algo sobre o mundo feliz. Por isso, creio, a nossa preocupação. Né? Até mesmo nessa parte, né, de mundo espiritual tanto elevado, né, tanto o mais elevado como o mais infeliz, digamos assim, não nos preocupemos com os cenários, nos preocupemos com os espíritos e do porquê eles estarem assim e o que precisam fazer para poder modificar suas vidas. Né? Eu acho que é isso que nós temos que tirar de maior proveito para todos nós. Bom, meus amigos, é isso. Finalizamos aqui, então, a senhora Bertrand. A próxima entrevista aqui também, no Conversas Familiares de Além Túmulo, a senhorita Pauline M., enviado pelo senhor Pichon, médium de Sans. Então aqui uma mensagem, uma conversa que foi enviada para Kardec, conversa realizada numa outra cidade, por outros médiums, por outros grupos, enviada para Kardec, e ele então publica para nós aqui. Né? Então aqui mais uma vez, uma nova entrevista. Né? Eu adoro essas entrevistas, acho muito legal. Acho muito legais. Né? Então fica ali para nós essa deixa para o nosso próximo encontro. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho. Uma pena, né? Espero ter conseguido passar direito a mensagem, apesar das quedas e na minha própria dificuldade, né? Qual é mais fácil, né? Não veio tudo certinho, Fabi. Vieram aqui as instruções, as orientações dos nossos amigos aqui. Quando você saiu e voltou, a mensagem já estava concluída. Tudo certinho. Fica para nós ali, então, Fica para nós ali, né, essas instruções, né? E o Dudu depois vai postar lá no nosso grupo do WhatsApp, e depois não esqueçam sempre de dar uma relida, né? Porque eu leio aqui meio de sopetão, meio